Vídeo de hoje do canal do Nicola com uma cara completamente diferente. Em vez de falar sobre transferências, bastidores e mercado, bora te atualizar sobre o tamanho da dívida do seu clube do coração. Preparei algumas coisas interessantes para aumentar a capacidade de informação. Vou comparar a dívida do último balanço com o ano anterior e vou trazer também a receita de cada um dos clubes para você entender a proporção da dívida e a capacidade de faturamento, beleza? Bora começar esse vídeo. Primeiro me apresentando, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. A missão aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol e mais especificamente do clube do coração que você tem. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que está sempre do seu lado para as boas apostas. Nesse domingo, por exemplo, tem Campeonato Brasileiro, rodada cheia, são 7 partidas. Os meus palpites: vitória do Flamengo contra o Botafogo, do Atlético Goianiense contra o Goiás, do Palmeiras contra o Fluminense e do Santos contra o Cuiabá. Depois 3 empates: Red Bull Bragantino e Corinthians empate, Fortaleza e São Paulo empate, Juventude Internacional empate. E você, já preparou suas apostas? Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na SportBetBR e começa a apostar, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre os clubes que menos devem em relação ou na comparação com os clubes que mais devem. A menor dívida entre os 20 times levantados pela Sports Value, empresa que cuida de marketing esportivo e finanças e que tem Amir Somoge como seu CEO, de acordo com o levantamento. A 20ª dívida, ou seja, o clube que menos deve entre todos desse levantamento, é o Atlético Goianiense, que fechou a temporada de 2021 com uma dívida de apenas R$ 8.800.000, uma redução de 74% em relação ao ano anterior. O Atlético havia fechado a temporada de 2020 com R$ 33.300.000 de dívida. Bora contar agora sobre a receita. Quanto é que o Atlético Goianiense faturou na temporada passada? 113 milhões de reais. Você vai ver que na comparação com outros clubes parece não ser muito, mas já é um recorde histórico pro Dragão. 19º lugar entre os clubes que menos devem. Esse ranking tem o Ceará na penúltima colocação, são 31.800.000 reais de dívidas. Na comparação com o ano anterior, até houve um acréscimo de 20% de dívida. O Ceará havia fechado 2020 com 26 milhões e meio de reais de dívida, dívidas absolutamente contornáveis, tanto a de 20 quanto a de 21, especialmente por conta da capacidade de faturamento do Ceará, que foi na temporada passada de 159 milhões de reais. 18º lugar para o Fortaleza, que não para de crescer e evoluir. Dívida de 36 milhões e 200 mil, houve uma redução em relação ao ano anterior, redução de 5%. A última dívida registrada pelo Fortaleza na temporada de 2020 havia sido de 38 milhões de reais. Capacidade de faturamento: na temporada passada o Fortaleza faturou 175 milhões de reais, bastante dinheiro a mais do que o seu concorrente. Isso tem muito a ver com a bela campanha dentro de campo. 17º lugar do América, 91 milhões e 700 mil reais de dívida, de acordo com o balanço do próprio clube divulgado recentemente referente ao ano de 2021. O América, na comparação com o ano anterior, teve um acréscimo de só 6% em suas dívidas. É outro clube que tem sua dívida completamente controlada. Em 2020, a dívida era de 86 milhões e 400 mil reais. Coelho, que fechou a temporada passada com uma receita de 102 milhões. Quando eu falo em receita, é quanto o clube é capaz de faturar ao longo de um ano. 16º lugar do Atlético Paranaense. Time muito bem administrado por Mário Celso Petralha. A dívida de hoje de 191 milhões de reais, 4% a menos do que no ano anterior. Houve um decréscimo de 200 milhões para 191 milhões. Por outro lado, o Atlético Paranaense fechou a temporada passada com 280 milhões de reais de receita. Então você tem uma dívida de 191 milhões e você arrecada 280 milhões de reais por ano, só para vocês terem uma ideia de como é que está funcionando. 15º clube com menor dívida. Bahia, 225 milhões de reais de dívidas, de pendências. Eram 267 milhões no ano anterior, uma redução de 16% de um ano para o outro. Bahia, na temporada passada, temporada de rebaixamento, faturou 208 milhões de reais. Foi, como de costume, o clube nordestino que mais faturou. Bora para o 14º lugar, que é ocupado pelo Sport. Dívida bem mais alta, 230 milhões de reais. Eram 178 milhões de reais no ano anterior, ou seja, em uma temporada o Sport viu sua dívida crescer 29%.
Capacidade de faturamento do esporte ao longo do ano passado foi de só 94 milhões de reais. Tem uma dívida superior a 200 milhões de reais e uma receita inferior a 100 milhões de reais. 13º lugar, até me surpreendi com a posição do Red Bull Bragantino, que aparece, de acordo com a Esportes Velho, com uma dívida de 274, quase 275 milhões de reais, vou arredondar para cima. Red Bull Bragantino, que tinha no ano anterior 144 milhões de reais de dívidas, um crescimento de 91%. Quando a gente trouxer o Amir Somod para participar de algum programa, vamos tentar esclarecer direitinho por que desse acréscimo tão grande das dívidas do Red Bull Bragantino, clube que é administrado pela Red Bull. Temporada passada fez do Red Bull dono de uma receita de 291 milhões de reais, bem acima de todos os outros clubes que eu citei, inclusive do Atlético Paranaense na temporada passada. Algumas vendas bem importantes, como por exemplo a do Claudinho, que foi vendido para o Zenit por 15 milhões de euros. 12º lugar do Grêmio, 401, quase 402 milhões de reais de dívidas. Eram 396 milhões do ano anterior, crescimento de 1%. Temporada muito ruim esportivamente falando para o Grêmio, além da pandemia, o time ainda caiu para a segunda divisão. Tricolor gaúcho que tem hoje, ou teve na temporada passada, uma receita de 498 milhões de reais. É por isso também que as coisas no Grêmio não são tão preocupantes quando o assunto é dívida e parte financeira. Clube que deve 400 milhões e arrecada quase 500 milhões de reais numa temporada, e não foi uma temporada das melhores, senão teria capacidade de faturar ainda mais. Bora pro 11º lugar, que é ocupado pelo Flamengo, 428 milhões de reais de dívida. Os débitos do rubro-negro diminuíram muito na temporada passada. Foram, de acordo com a Esportes Velho, 43% de redução. O Flamengo devia quase 749 milhões de reais em 2020 e essa dívida caiu para 428 milhões de reais numa temporada em que o rubro-negro faturou, tá sentado? 1 bilhão e 82 milhões de reais. Foi o primeiro clube na história da América do Sul a faturar numa única temporada um valor superior a 1 bilhão de reais. 10º lugar de outro clube também extremamente saudável, uma sequência de clubes saudáveis, né? O Grêmio, o Flamengo e agora o Palmeiras. 434 milhões de reais de dívida. Dívida em relação ao Flamengo, bem pequena diferença, né? De 6 milhões de reais. Pois bem, 434 milhões era a dívida do Palmeiras na virada do ano. Na comparação com o ano anterior, outra redução bastante drástica, menos 23%. É que o Palmeiras devia 565 milhões de reais e viu essa dívida cair para 434 milhões. Temporada passada espetacular para o Palmeiras, ano de bicampeonato da Libertadores, também teve uma série de outras conquistas dentro de campo, um time que tem evitado gastar dinheiro e que teve na temporada passada com uma arrecadação 910 milhões de reais, recorde histórico e absoluto. Nunca o Palmeiras havia passado perto de registrar tanta receita. Só para você entender, a média de faturamento do Palmeiras nos últimos anos era de algo na casa dos 500 milhões de reais. O clube foi muito beneficiado também pela entrada de dinheiro do Campeonato Brasileiro de 2020 e no ano de 2021. Todos os clubes tiveram essa receita extra, porque o Campeonato Brasileiro de 20 se estendeu até 2021. Então a maior parte da grana que veio da TV caiu nos cofres dos clubes na temporada passada, por isso esse superávit e essa receita tão grande. Voltando às dívidas, 9º lugar do Santos. Aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicada e você vai entender o porquê. Peixe hoje deve 509 milhões de reais. Aí você fala, até que não é tanto. O problema é que o Peixe devia 568 milhões, até houve uma redução de 10%. Só que a capacidade de faturamento do Peixe não é das maiores. Na temporada passada, com uma série de vendas interessantes, foi de 407 milhões de reais. Ou seja, o Peixe deve mais do que aquilo que ele é capaz de arrecadar numa temporada marcada por mais dinheiro por causa dessa história do direito econômico, o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. 8º lugar do São Paulo, outro que também está se afundando em problemas. 642 milhões de reais de dívidas, houve um acréscimo de um ano para outro de 12%. São Paulo devia, na temporada de 2020, 575 milhões, passou a dever 642 milhões e, em contrapartida, a capacidade de faturamento no último ano foi de apenas 465 milhões de reais. Seguindo com o nosso ranking, daqui para frente é só quem deve bastante. 7º lugar ocupado pelo Fluminense, 664 milhões de reais
Embora é preciso fazer um registro, Mário Bittencourt tem conseguido controlar as contas do clube. Na temporada anterior, o Fluminense havia registrado uma dívida um pouquinho menor, 642 milhões de reais, houve um acréscimo de 2%, 642 para 649 milhões de reais. Flu que faturou no ano passado 314 milhões. O Fluminense tem muita dificuldade em se aproximar dos clubes paulistas quando o assunto é receita. Bora para o sexto lugar do Vasco da Gama, temporada de Série B, não foi uma temporada muito positiva, ainda assim o clube conseguiu reduzir sua dívida. Uma série de custos foram cortados e o Vasco fechou o ano com 710 milhões de reais, estou fazendo também um arredondamento. No ano anterior a dívida era de 828 milhões de reais, o decréscimo é de 14%. O problema vem agora, o Vasco na segunda divisão só foi capaz de faturar 186 milhões de reais. E aí você compara, meu faturamento é de 186 milhões de reais por ano, tem uma dívida de 709 milhões de reais de total, quantos anos eu preciso da minha receita para pagar essas dívidas? E essa conta é que acaba não fechando nunca, por isso é tão importante que o Vasco seja comprado pela 777. Bora para o quinto lugar, mais um clube carioca, o Botafogo aparece em quinto, de acordo com a Sports Value, são 863 milhões de reais de dívida. Botafogo que conseguiu reduzir em 8% suas pendências, eram em dezembro de 2020 941 milhões de reais, essa dívida caiu para 863 milhões. O problema é que o Botafogo jogando a Série B também não teve um faturamento bacana, foram 122 milhões de reais e olha que o Botafogo ainda conseguiu ser o campeão da segunda divisão, mesmo assim receitas extremamente pequenas. Bora pro top 4, os 4 últimos, ou os 4 primeiros, né? Depende do ponto de vista. Quarto lugar ocupado pelo Internacional, Colorado, que deve hoje 864 milhões de reais. Houve um decréscimo na dívida de 2%. O Inter salta de 883 milhões para 864 milhões. Temporada passada de 382 milhões de reais de receita. O Inter tem muito mais dívidas e muito mais problemas financeiros do que o seu rival Grêmio. Só para contextualizar, 864 milhões da dívida do Inter contra apenas 401 milhões de reais da dívida do Grêmio. A dívida do Inter é mais do que 2 vezes maior do que a do seu concorrente. Bora pro top 3. Você tem ideia de quem pode ser o terceiro? Acertou quem falou, o Corinthians. 912 milhões de reais. E olha que o Corinthians, assim como vários outros clubes, também viu sua dívida encolher um pouquinho. 4% de diminuição, eram 949 milhões de reais em dezembro de 2020, passaram a ser 912 milhões de reais em dezembro de 2021/janeiro de 22, certo? O Corinthians também faturou bem mais do que a média, foram 502 milhões de reais de receita, mesmo numa temporada esportivamente falando não muito boa. O Corinthians se beneficiou também, assim como outros, do pagamento dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 20 na temporada de 2021. Segundo lugar do Cruzeiro, time que vai para a terceira temporada consecutiva na Série B. A Raposa que tem uma dívida hoje de 1 bilhão e 20 milhões de reais. Aumento da dívida de 6%, apesar de Sérgio dos Santos Rodrigues ter feito uma série de cortes. A dívida era de 962 milhões em dezembro de 2020, passou para 1 bilhão e 20 milhões de reais. Assim como o Botafogo, assim como o Vasco e outros clubes que jogaram a Série B, o Cruzeiro só arrecadou 143 milhões de reais. E olha que nessa conta a venda de 20 milhões de reais de uma das suas sedes, a sede Campestre 2, que rendeu 20 milhões como eu contei. Bom, bora falar sobre a primeira colocação das dívidas do futebol brasileiro. E ela é ocupada pelo Atlético Mineiro, que registrou no finalzinho do ano passado, início desse ano, 1 bilhão 260 milhões de reais, de acordo com a Sports Value. Na comparação com o ano anterior, houve um acréscimo de 4% das dívidas. 1 bilhão 209 milhões era o número anterior, 1 bilhão 260 milhões, o novo número. Pelo menos o Atlético, ao contrário de vários outros dos seus concorrentes diretos, faturou bastante dinheiro. Foram 757 milhões de reais. Só para você entender, 757 milhões de receita para o Galo contra 143 do Cruzeiro, 122 do Botafogo, 186 do Vasco. Então, apesar de dever bastante, o Atlético demonstrou na temporada passada, por conta do aspecto esportivo, uma enorme fonte de receitas novas.
Seu torcedor tem papel importante nisso. O Atlético que pretende o mais rápido possível vender os 49,9% de ações que tem em relação a um shopping, e com essa grana seriam 400 milhões de reais de redução nessas dívidas. A parte mais onerosa, aquela dívida mais cara a curto prazo, seria totalmente paga, e o Atlético imagina que poderia seguir um caminho bem melhor. E aí, você curtiu o vídeo? Se curtiu, não esquece de deixar like, de compartilhar, avisa seus amigos que torcem pelo seu time ou por outro time. Comenta também para dizer o que mais te surpreendeu em todos esses números. Ah, não esquece também de deixar like, aquela coisa toda, fechou? A gente se vê, abraço, tchau!